Olá pessoal, eu sou o Valente, o Eduardo Melo Valente, terapeuta. Antes de mais nada, agradeço a todos o cadastro no terapiasdescomplicadas.com.br e hoje vamos falar sobre vidas passadas, regressões, cromoterapias, assuntos esses que fazem parte do dia a dia do nosso consultório. Lá que os pacientes acorrem e sempre estamos conversando sobre esses assuntos todos. Vamos começar falando sobre a nossa sabedoria divina, a nossa espiritualidade. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados de 3 tipos de pessoas. Todos nós temos os nossos amigos e amigas espirituais. Todos nós temos nossos protetores, protetoras. Todos nós temos os nossos anjos de guarda. Como nós sabemos, temos os mundos ditos menores, inferiores. Esses mundos fazem parte da escada evolutiva. Cada um, na sua vibração, está num degrau da escada evolutiva. Os que estão um pouco abaixo aqui da Terra, nós chamamos de umbrais. Vários tipos de umbrais. Os mais conhecidos, os mais divulgados, umbral dos assassinos, umbral dos suicidas, umbral dos ladrões, vários tipos de umbral de ladrões, umbral das drogas, umbral da sexualidade exacerbada. Acima da Terra, nos mundos mais evoluídos, mais precisamente nos planetas, nas estrelas, são milhares e milhares de mundos. São conhecidos como as colônias espirituais, sempre na escada evolutiva, sendo que lá em cima, a colônia lá em cima, número 1, é a casa do Pai, né? Então nós aqui na Terra, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos sempre em direção à casa do Pai. Como eu estava dizendo, são 3 tipos de pessoas que compõem a nossa sabedoria divina. Os amigos e amigas espirituais dos umbrais, os protetores e protetoras que moram nas colônias espirituais e os anjos de guarda, que já fizeram a escada evolutiva toda e já estão lá no condomínio do nosso Pai. São os assessores diretos do nosso Pai. Ou seja, quando a gente morre, morte física, ou seja, não teremos mais a embalagem, esse corpo, o corpo físico, a embalagem, ele vai para o velório e na sequência vai ser enterrado no cemitério, no túmulo. Nós não temos mais daí os 7 corpos principais, passamos a ter 6. Qual o procedimento? Juntam-se todos os corpos, junta-se todos os corpos, e que cor final que nós temos? Vamos supor que no nosso corpo emocional, chakra cardíaco, o amor, o carinho, ele seja bem desenvolvido, ele seja bem luminoso, um rosa porreta com substância, como dizem o pessoal do Nordeste. Porém, o corpo mental inferior, a inteligência, ela é muito pródiga, porém aquele indivíduo tem o que nós chamamos de inteligência negativa. É o hacker, por exemplo, que entra na sua conta bancária e enriquece a sua conta bancária. Ou seja, o corpo mental inferior
bastante comprometido. Assim sendo, nós vamos morar de acordo com a coloração final que os nossos 6 corpos estão emitindo. Ou vamos para as colônias, colônia daquela cor, ou vamos para os mundos considerados menores, inferiores, os umbrais daquela cor. É importante também, um pouco antes de nós estarmos aqui na Terra, falarmos um pouco sobre os reinos. Onde começa tudo? Tudo inicia no reino mineral, que aos olhos humanos, nós olhamos a pedra, a rocha, não vemos nada. Mas existe a vibração, a energia de cada pedra, e são várias milhões de encarnações, até chegarmos aos minerais terminais, até você chegar a ouro, a cobre, a prata, tem muitas encarnações. Passamos ao reino seguinte, ao reino vegetal. Da mesma forma, fomos mato, fomos capim, fomos planta, fomos tudo, para chegarmos a uma rosa, uma orquídea, uma palma de Santa Rita. São muitas encarnações. Essas plantas são terminais. O próximo reino, o reino animal. Várias espécies, milhares, centenas de milhares de espécies. Por exemplo, o gato. É muito comum nós termos um gato, um cachorro dentro de casa. Assistimos à televisão, o gato está no sofá ao nosso lado. Porém, esse gato, ele faz parte da família dos felinos. Ele já foi leão, leopardo, onça, tigre, pantera, não necessariamente nessa ordem, e não necessariamente todos esses animais. Mas, a um determinado nível, a um determinado ponto, a sua consciência começa a iluminar, começa a crescer. Por isso que o gato, o cachorro, o macaco, o boi, o cavalo, o camelo são animais terminais. São 7, faltou um que eu não lembro agora qual é. A próxima vida dele jamais retroagirá. Ele poderá voltar a ser gato. Ele jamais retroagirá. Ele não será mais outra vez um leão, uma onça, um leopardo, mas ou ele permanece como gato ou é levado ao reino posterior, que é o reino humano, o reino hominal. Nascendo aonde? As encarnações iniciais, as vidas iniciais, nunca são em cidades grandes, cidades desenvolvidas, mas nas tribos nômades, no deserto, onde as mulheres cortam os cabelos da mesma forma, aonde todos são 100% carnívoros, ou nas tribos da Amazônia, tribos até que sequer conhecem outras tribos indígenas, aonde o homem sobe na árvore ou na montanha mais elevada e o que a vista consegue detectar é o tamanho do mundo para ele, aonde de vez em quando aparece um pássaro grande, barulhento, que assusta, que provoca um medo, nada mais é do que um avião, mas eles não sabem o que é avião. Então Deus, nosso Pai, é perfeito. Você nasce, você morre, você nasce, você morre, sempre em direção à chamada civilização. Dessa forma, para morarmos numa cidade grande, numa cidade capital aqui no nosso país,
nós poderíamos afirmar alguma coisa em torno de 120, 130 vidas, existências aqui na Terra, seja em que país que for. Uma outra coisa importante que vale destacar, que todas essas nossas experiências na Terra, nós não viemos aqui apenas para, como eu sempre brinco, comer chocolate e beber refrigerante. Nós viemos aqui para muito, muito mais do que isso. Ou seja, quando você está numa colônia e o teu guia, teu mestre, teu mentor lhe avisa ou lhe participa que você tem uma nova oportunidade encarnatória na Terra, via de regra é um momento de muita alegria, muita comemoração. Entre outras coisas, ele lhe diz: olha, vai escrevendo tudo aquilo que você quer fazer na sua próxima vida e daqui a uma semana eu retorno. Quando ele retorna, a primeira coisa que ele escreve lá no seu programa encarnatório, esse é o nome, programa encarnatório. A primeira coisa que ele escreve é ser feliz. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Ele nos quer alegres, felizes, satisfeitos, entusiasmados, motivados com a nossa vida. Entre outras coisas, você vai dizer: olha, eu quero morar no Brasil, quero morar em São Paulo, quero morar no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazônia, independente de onde você queira morar. Vai escrever lá que você quer ser um profissional liberal, quer ser um advogado, não importa a profissão. Pode escrever: quero casar com fulano ou fulana. Ele vai perguntar: por que você quer casar com Beatriz? Olha, eu já fui casado várias vezes com Beatriz e foram vidas maravilhosas. Infelizmente, Beatriz também está voltando, mas já vai casar com outra pessoa. Eu quero casar com Rosa. Por que casar com Rosa? Casei poucas vezes, entre tapas e tapas, não fomos muito felizes e gostaria de ter uma nova experiência. Olha, também não vai dar para casar com Rosa. Rosa deve permanecer aqui, período intervidas, por mais uns 30 anos. Então eu quero casar com Elizabeth. Por que Elizabeth? Nunca casamos, mas sempre nos paqueramos. Ok, você vai casar então um período de 50 anos. O que na prática acontece, via de regra, com, por exemplo, 35 anos de casamento, marido sofre um infarto, vai a óbito, a esposa sofre um acidente, não importa, alguém partiu. Faltam 15. Na próxima encarnação, nasce, estuda, trabalha, vai para a night, namora, noiva e casa. Dos 15 anos que restam, aos 14 anos, divorcia. Eu estou carregando um pouco nas tintas. Falta um ano. A terceira vez, volta, vai para a night, namora, noiva, casa. Depois desse um ano, pode continuar casados o resto da vida, até no período intervidas. Porém, na prática, o que temos observado, depois desse um ano, ou seja, encerra-se aquele ciclo matrimonial. Perde-se o brilho,
perde-se o tesão, perde-se a alegria, o encantamento, a motivação e normalmente a coisa degringola. Ou seja, no nosso programa encarnatório, nós temos cada etapa da nossa vida, a primeira infância, a segunda, a terceira infância, a idade madura, a idade adulta, a meia-idade, a terceira e quarta idade. A cada etapa, algumas coisas estão estabelecidas no nosso programa encarnatório. Muitos de nós praticamente fecham os olhos e os ouvidos a esse tipo de coisa. Por isso, inúmeras encarnações, é uma espécie de carro atolado, não vão para frente. Alguns vêm 3, 4, 5 vezes, estão com o programa encarnatório cumprido. E poucos. Curva ABC, a curva A, 15% em média, na primeira, no máximo, na segunda encarnação, conseguem passar um degrau acima na escada evolutiva. Nós trabalhamos com regressões, sem medicamentos, sem hipnoses, tudo na base da conversa, da emoção, né? Trabalhando bastante o corpo emocional das pessoas, ouvindo bastante. Todos nós temos as nossas dúvidas, os nossos perrengues, seja na vida pessoal, na vida profissional ou até nas duas, não é verdade? Quem não tem um filho com problema, quem não tem um parente, um familiar com problema, né? Quem não... Nós trabalhamos, normalmente, na média, a cada 10 pacientes, 6 são mulheres, 4 são homens. Do total, dos 10, 4, em torno de 40%, nós utilizamos a ferramenta da regressão. Regressão sem medicações, sem hipnoses, direto. Põe a pessoa para deitar, relaxa aquela pessoa, fazemos o que chamamos de banhos de luzes, cada luz, cada cor, cada corpo, cada chakra. E após esse banho de luz, colocamos a pessoa calma, tranquilamente, relaxando e vamos pulsando os pulsos energéticos que dão um turbo. Isso. E desdobramos um dos corpos e vamos aonde precisamos levá-los. É lógico que antes dessa fase de deitar na maca, passar pelo banho de luz, pelo processo da regressão, nós fazemos uma anamnese, uma série de perguntas, conversamos, batemos papos para conhecer o paciente ou a paciente e a problemática, aquilo que levou até nos procurar. Raramente acontece, mas é fato raro, um ponto fora da curva, não a regressão, mas a progressão. Eu tive nesses 20 anos aproximadamente, uma meia dúzia no máximo, de pacientes que solicitei ir a determinado ponto lá atrás e, para surpresa, ele foi lá para frente. Eu lembro muito bem o último caso, uma paciente que tinha um namorado, que iriam se casar, falavam-se em casamento, e ela foi 16 anos à frente, aonde chorosamente, toda emocionada, dizia que o marido há 3 anos, aproximadamente há 3 anos, o marido que foi o noivo, que foi o namorado, naquela ocasião, estava desempregado. Era um engenheiro, ele é engenheiro, mas não fala inglês e tem uma dificuldade com informática. Eu imediatamente
conversando com ela, metade regredida, metade consciente. Você está entendendo, minha filha? Ou seja, a partir de hoje, matricula o seu namorado num curso de inglês e num curso de informática, para evitar isso que lhe foi mostrado lá na frente. 16 anos. Ela já estava casada com ele, já era mãe de um casal de filhos, mas ela estava muito apreensiva, muito triste, muito emocionada, porque estavam completando 36 meses que o esposo estava desempregado. São casos, como eu disse, um ponto fora da curva. São casos raros de progressão. As regressões, né? Nós temos, assim, sintomatologias apresentadas pelos pacientes que são mais frequentes. Sensação de abandono, por exemplo. Pessoa que se sente maior abandonado ou menor abandonado. Abandonado por quem? Pelos familiares, pelos pares nas empresas onde trabalham, abandonado pelos amigos. São pessoas que às vezes estão convivendo carga horária com outras pessoas, mas se sentem absolutamente só. Isso é um sintoma muito frequente com os nossos pacientes. Temos casos de abortos, que também causam sensações de abandonos. Abortos eu vou deixar à parte, porque temos uma palestra específica sobre esse assunto. Agressividades, pessoas agressivas, pessoas empombadas, nariz para cima, pessoas que têm prazer em serem agressivas com as outras pessoas, seja na forma de ser, na forma de atuar, na forma de falar, na forma de se dirigir às outras pessoas. Alergias também é outro item muito comum. Alergias normalmente são doenças mal curadas ou não curadas, não tratadas em outras vidas, em outras épocas, que afloram na vida atual. Angústia, aflição, agonia, mágoas, são coisas praticamente comuns a todos nós. Porém, algumas pessoas afloram de uma forma muito forte, acima da média, acima do normal. Arrepios, calafrios, é outra sintomatologia muito frequente. Eu diria que metade dos nossos pacientes tem essas companhias espirituais, às vezes até de uma forma mais incisiva, que nós chamamos de assédio, diferente do encosto. O espírita tradicional chama de encosto. Nós fazemos uma diferenciação. O assédio são os umbrais mais próximos aqui da Terra, onde as pessoas se vestem como estamos vestidos, têm suas atividades no trabalho, uma vida normal. Umbral é como se fosse um grande bairro de uma grande cidade, nada mais do que isso. E essas pessoas às vezes têm autorização, permissão, e vêm visitar os familiares, que ainda estão encarnados, estão vivos, vêm visitar os amigos, vêm fazer o seu passeio, né? Porém, tragam o melhor que trouxerem a um nível vibracional bem acentuado, bem diferente. Ou seja, ao chegar, se dá o que chamamos do choque vibracional. Daí o arrepio, daí o calafrio. Ao contrário, quando estamos sendo visitados pelo pessoal das colônias, tudo mais suave, mais sutil, não denso, né? É uma alegria, é uma espécie de estado de graça estar acompanhado, estar sendo visitado por esse tipo de pessoas.
Coceiras. É muito comum paciente conversando comigo de uma forma mais relaxada, de uma forma mais descontraída, esboçar coceiras, às vezes até, eu diria, intermináveis. Isso nada mais são do que doenças do passado, são coisas lá de dentro que querem sair, que estão aflorando, e ela contém, não deixa. Normalmente, esse tipo de coceira vem sempre acompanhada de outras sintomatologias, por exemplo, a prisão de ventre, ou seja, quando nós não queremos de forma nenhuma que aquilo saia. Os rins doem, medos com certeza. Auto-boicote. Tem muita gente que se auto-boicota. Ah, não vai dar certo, não vale a pena tentar, não vale a pena, é uma perda de tempo e por aí vai. Culpas. Quem é que não tem um sentimento de culpa por alguma coisa ao longo dos anos? Todos nós temos. E essas culpas, às vezes elas acordam, elas despertam, elas afloram e de uma forma, de uma intensidade muito forte. Medos. Quem não tem medo de água, praia, piscina, aquelas pessoas que vão à praia e mal molham os pés, não entram nem até o joelho, com certeza deve ter algum passado aonde tenha sucumbido nas águas, nos rios, nas cachoeiras, nas lagoas ou na própria praia. Medo do futuro, medo do não sabido, do desconhecido, medo do incerto, medo de gente, quem dirá medo de multidão. Tem gente que não vai a show, não vai a estádio de futebol com 30, 50 mil pessoas, não vai nem a pau, não é verdade? Outra sintomatologia muito presente, autoritarismo, síndrome da autoridade. Foi poderoso, poderosa, senhor, sinhá, muitos escravos, engenho. Foi coronel no sertão, hoje não é mais. E ainda traz todas essas ressonâncias vibratórias daquela época, não é verdade? Ainda sente-se com o dom da autoridade. As mulheres com corrimento, com cistite, com candidíase, de uma forma geral, isso quer dizer uma atividade sexual na espiritualidade. Ah, valente, mas eu não transo há muito tempo, porém, ao deitar, ao dormir, seu corpo físico que precisa dessa carga horária de sono, de descanso, para a reposição das células, mas os corpos espirituais não precisam. Eles se desdobram, eles vão a outros mundos de forma desdobrada, eles recebem amigos, familiares na sua casa, na sua sala, na sua cozinha. Então, ao acordar, um pouco antes do acordar, nós passamos por aquele fenômeno do esquecimento. É o mesmo que acontece lá atrás, quando no nascimento esquecemos dessas vidas passadas todas. Deus é perfeito, não quer nos fazer sofrer. Ou seja, o corrimento, a cistite ou a candidíase normalmente configura uma vida sexual no astral bastante intensiva, bastante forte. Ansiedade, quem não tem ansiedade? Todos nós temos ansiedade. Apatia, muita gente é quieta, calada, ombros caídos, uma posição desconfortável.
né? Esse é um dos sintomatologias mais frequentes. Pressão alta, pressão baixa. Pressão alta, 24/16, por exemplo. Problema passado, muito grave. E a pessoa não conseguiu retornar aos níveis de pressão normais. Então, o normal dela passa a ser o anormal. Pressão baixa, normalmente acompanhada de dores nas coxas, problema com pais, problema com avós, com alguém mais chegado na infância, na adolescência, principalmente na primeira infância até os 7 anos, mais ou menos. E uma outra coisa que eu sempre deixo no final para falar, uma sintomatologia que praticamente 1/3 dos pacientes vem também para resolver esse tipo de assunto, para buscar uma ajuda para a resolução desse tipo de assunto, que é amor, amar. Muitos de nós, século XXI, mundo da internet, temos uma dificuldade tremenda em amar. Amar a nós mesmos, amar a sua esposa, amar o seu filho, amar o seu colega de trabalho, perdoar, ser perdoado, se auto-perdoar. São sintomatologias muito frequentes ao nosso dia a dia. Pessoal, estamos finalizando essa pequena palestra. Espero que tenha sido a contento de todos. Temos outras palestras. Acesse terapiasdescomplicadas.com.br. Um abraço, um beijo no coração de todos.